Começa agora, Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Se vivi muitas vidas, se sofro em consequência das decisões e ações insensatas delas, e se essas pessoas às quais estou ligado fazem parte de experiências mal sucedidas, por que não me lembro de nada? Argumento comum entre aqueles que preferem a lei do mínimo esforço, presos à filosofia do achismo. Em artigo do número de agosto de 1863 da Revista Espírita, Allan Kardec ressalta alguns pontos importantes da questão. A lembrança precisa dessas faltas teria inconvenientes extremamente graves, por isso nos perturbaria, nos humilharia aos nossos próprios olhos e aos do próximo. Trariam uma perturbação nas relações sociais e, por isto mesmo, travaria nosso livre-arbítrio. Por outro lado, o esquecimento não é tão absoluto quanto o supõe. Ele só se dá na vida exterior de relação, no interesse da humanidade. Mas a vida espiritual não sofre solução de continuidade. Tanto como desencarnados, quanto nos momentos de emancipação, o espírito se lembra perfeitamente e essa lembrança lhe deixa uma intuição que se traduz na voz da consciência e o adverte do que deve ou não fazer. Se não a escuta, então é culpa sua. Além disso, o Espiritismo dá ao homem um meio de remontar ao seu passado, se não aos atos precisos, ao menos aos caracteres gerais desses atos, que ficaram mais ou menos desbotados na sua vida atual. Das tribulações que suporta, das expiações e provas, deve concluir que foi culpado. Da natureza dessas tribulações, ajudado pelo estudo de suas tendências instintivas, apoiando-se no princípio que a mais justa punição é a consequência da falta, pode deduzir seu passado moral. Suas tendências más lhe ensinam o que resta de imperfeito a corrigir em si. A vida atual é para ele um novo ponto de partida. Aí chega rico ou pobre de boas qualidades. Basta-lhe, pois, estudar-se a si mesmo para ver o que lhe falta dizer e dizer: se sou punido é porque pequei. E a mesma punição lhe dirá o que fez. Se temos uma comparação, suponhamos um homem condenado a tantos anos de prisão, sofrendo um castigo especial mais ou menos rigoroso conforme sua falta. Suponhamos ainda que ao entrar na prisão perca a lembrança dos atos que para lá o conduziram. Poderá dizer: se estou nesta situação é que fui culpado, pois não se condena gente virtuosa. Tratemos, pois, de nos tornarmos bons para não voltarmos quando daqui sairmos. Quer ele saber o que fez? Estudando a lei penal, saberá quais os crimes que para ali conduzem, porque não se é posto a ferros por uma maluquice. Da duração e severidade da pena concluirá o gênero que pode ter cometido. Para ter uma ideia mais exata, terá apenas que estudar os artigos para os quais irá sentir-se instintivamente arrastado. Saberá então o que daí em diante deverá evitar para conservar a liberdade e a isso será ainda excitado pelas exortações dos homens de bem, encarregados de o dirigir e instruir no bom caminho. Se não aproveitar, sofrerá as consequências. Tal a situação do homem na terra onde, como condenado, não pode ter sido posto por suas perfeições, desde que é infeliz e obrigado a trabalhar. Deus lhe multiplica os ensinamentos proporcionais ao seu adiantamento, adverte-o incessantemente e o fere, até para o despertar do seu torpor.
E o que permanece no endurecimento não pode desculpar-se com a arrogância. Através do médium Chico Xavier, o espírito André Luiz registrou importantes apontamentos sobre o tema. Primeiro, o obscurecimento das memórias pregressas não é senão um fenômeno temporário, mais ou menos curto ou longo, conforme o grau de evolução que tenhamos atingido. Até certo ponto, uma dilatada hipnose. A passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da madureza, com as responsabilidades e compromissos consequentes, estruturam em nós a individualidade eterna, uma personalidade nova que incorporamos ao nosso patrimônio de experiências. Segundo, os espíritos encarnados, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Terceira, sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos, regenerando-o. 4. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com mais segurança. Mas, se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ante o movimento das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.